E aí, pessoal, tudo bem? Bom, teve o final do Mundial de Clubes e a gente fica com aquelas discussões intermináveis de Twitter, né? Aquela coisa de, estão glorificando a derrota do Flamengo, também o Flamengo foi uma porcaria, foi dominado e sei lá o quê, ou então, porque o Flamengo foi a maior atuação de um clube brasileiro em toda a história do futebol mundial. E fica aquela, assim, ideia assim, qualquer opinião que é tida, as pessoas se jogam imediatamente para um lado ou para o outro. E daí quando você tem uma opinião que às vezes não é nem para um lado ou para o outro, cada lado joga ela para o outro lado e fica aquele debate bizarro. Tá? O Flamengo fez lá um bom jogo dentro das suas condições contra o Liverpool. Foi melhor que o Liverpool em partes razoáveis do jogo e foi superado pelo Liverpool em outras partes razoáveis do jogo. No final das contas, o Liverpool ganhou, sobretudo porque acabou dominando bem a segunda metade do segundo tempo e a prorrogação. Fez um gol, mereceu, criou chances mais perigosas, mas o Flamengo, apesar de criação de chances perigosas ter sido mais reduzida, o Flamengo teve presença ali na frente e deixou o Liverpool desconfortável, de repente numa situação de fazer um gol. Isso não significa que tenha sido a maior atuação de um time brasileiro em Mundial de Clubes. E não mesmo, assim, foi uma boa atuação, foi uma das melhores dos últimos tempos, mas está longe de ter sido a melhor desde 81, desde 70, desde sei lá quando, tá? Então vamos fazer uma repassada rápida nas atuações dos clubes brasileiros em mundiais de clubes. Vou contar nos últimos 30 anos, porque a partir da virada dos anos 80 para os anos 90 é quando a diferença técnica, a diferença econômica começa a virar uma diferença técnica significativa entre Brasil e Europa, porque a Europa começa a comprar muitos jogadores do Brasil a partir do final dos anos 80, que os melhores jogadores do Brasil já começam a estar na Europa, que aí o Brasil já começa a ter uma seleção com base em jogadores que estão na Europa, a base da seleção deixa de ser de jogadores que atuam aqui no Brasil, e a gente começa a sentir isso com mais força, e os times brasileiros começam a passar aquela sensação de que não conseguem mais. As pessoas começam a achar que talvez fique difícil encarar porque os melhores jogadores daqui já não estão mais aqui, né? Pegando os últimos 30 anos, 89 o recorte, então isso não conta o Flamengo de 81, o Grêmio de 83, o Santos, o Cruzeiro dos anos 70, o Santos do Pelé, porque daí também naquela época realmente os melhores jogadores do Brasil, praticamente todos, atuavam aqui, então o clube brasileiro podia perfeitamente encarar um clube europeu e encarava, né? Mas vamos lá. A partir de 92, né, porque eu fiz recorde de 89, mas nenhum brasileiro ganhou, até 92 com o São Paulo. O São Paulo em 92 e 93 pegou Barcelona e Milan. O São Paulo jogou de igual para igual, talvez até mais que isso. Contra o Barcelona, o São Paulo jogou melhor que o Barcelona. Contra o Milan, o São Paulo jogou de igual para igual e ganhou os dois jogos, tá? É que o Milan também atuou melhor contra o São Paulo do que o Barcelona atuou contra o São Paulo. E não dá para até dizer em falta de interesse, primeiro porque os clubes europeus, os clubes italianos e espanhóis dão mais importância para o Mundial de Clubes do que os ingleses dão. Segundo, quando o São Paulo ganha a Libertadores, em 92, ele é convidado para jogar o Teresa Herrera em A Corunha e o Ramon de Carranza em Cádiz, né, aqueles torneios de pré-temporada da Europa. O São Paulo vai pro Teresa Herrera e mete 4-1 no Barcelona. E depois ele enfrenta o Real Madrid no Ramon de Carranza e mete 4-0. Isso fez com que a imagem do São Paulo começasse a crescer, até porque o técnico era o Tele Santana, e na Espanha, pela Copa de 82, o Tele Santana era muito respeitado. E as pessoas começam a ficar, mas que time do São Paulo é esse? Que time é esse aí que mete 4 no Barcelona e mete 4 no Real Madrid? O Barcelona chega no Japão querendo provar que os 4-1 do Teresa Herrera tinham sido um acidente de pré-temporada, o Barcelona não estava no seu melhor. De fato, o Barcelona dá mais jogo contra o São Paulo no Mundial de Clubes, e até faz 1-0. Mas o São Paulo vira o jogo jogando melhor que o Barcelona, merecendo ganhar. E se a gente fizesse... hoje a gente muitas vezes pensa que um time brasileiro pode ser campeão do mundo ganhando um jogo. Não significa que seja o melhor time do mundo. Naquela época, dava para dizer que se o São Paulo não fosse o melhor time do mundo, estava entre os melhores. Aquele time do São Paulo, aquele time de São Paulo era muito bom. O Barcelona e o Milan ainda era um time com bases muito em jogadores locais, por limitação de estrangeiros, né? Então tinha muitos espanhóis no Barcelona, muitos italianos no Milan. Ainda que a geração italiana daquela época fosse espetacular, né? Os italianos do Milan naquela época também ninguém pode reclamar. Mas o São Paulo jogou demais, sim.
talvez tenha sido o último clube brasileiro a ganhar o título de campeão mundial e provavelmente ser o melhor time do mundo de verdade, não só apenas ficar com o título de campeão do mundo, mas ser o melhor. Daí vamos avançar, 95, Grêmio e Ajax. O jogo, o Grêmio encarou o Ajax, o jogo foi muito ruim tecnicamente, tá? O Ajax tinha um time espetacular, que é uma geração de holandeses, era um time muito novo do Ajax. Tinha o Kluivert, Heidegger, Bogaert, mais o Van der Sar no gol, tinha o Blind, o pai do Daley Blind, né, o Danny Blind, tinha alguns veteranos ali que já tinham passado por outros times europeus e voltaram para o Ajax, e muitos garotos que depois fizeram a base da seleção da Holanda, que foi semifinalista da Copa de 98 naquele jogo histórico contra o Brasil, né? Era um time muito bom que passou o rolo na Europa, ficou mais de uma temporada invicto no geral. Não perdeu nenhum jogo entre campeonato holandês e Champions League. Foi campeão invicto da Champions League. Na Champions League seguinte, perdeu só o jogo de ida da semifinal para o Panathinaikos, que chegou na semifinal, mas ganhou o jogo de volta e depois na final contra a Juventus acabou perdendo só nos pênaltis. Era um time espetacular do Ajax. E o Grêmio chega respeitando demais o Ajax, e o Grêmio joga para anular, e realmente anulou. Foi um jogo muito fraco tecnicamente, foi 0-0 e o Ajax ganhou nos pênaltis. O Grêmio fica com um jogador a menos, porque o Rivarola foi expulso, mas o Grêmio conseguiu segurar bem o Ajax. Mas assim, não foi também aquela retranca que a gente pensa, fala assim, ficou na retranca e ficou tomando calor e aguentando. Não foi assim, na verdade. O Grêmio anulou o Ajax e não teve muito jogo, na verdade, tá? O Ajax também não conseguiu criar nada, o Ajax também não levou perigo ao Grêmio, né? Então foi até um jogo, foi um jogo fraco, e era o que o Grêmio tinha anunciado que ia fazer, porque era a característica de jogo desse Grêmio, e nisso o Grêmio foi muito bem sucedido, né? Depois, 97, Cruzeiro. Daí foi realmente uma atuação ruim. O Cruzeiro foi dominado pelo Borussia Dortmund, perdeu por 2-0, tudo. E o Cruzeiro, não dá pra dizer que decepcionou, porque ninguém esperava muito daquele Cruzeiro. O Cruzeiro fez muita bobagem na preparação. O Cruzeiro estava em atrito a diretoria estava em atrito com o Paulo Autuori, que era o técnico. Ainda assim o time ganha a Libertadores. Na festa, na comemoração do título da Libertadores no campo, o Paulo Autuori anuncia que se demitiu. Então o Cruzeiro perde o técnico para fazer o segundo semestre, que era o Campeonato Brasileiro, e se preparar para o Mundial. Contrata o Nelsinho Batista, que talvez não fosse um técnico aí do tamanho dessa missão do Cruzeiro. O Cruzeiro faz um Campeonato Brasileiro bem ruim, chega até a estar ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E em cima da hora contrata vários jogadores, como o Gonçalves, o zagueiro, o Bebeto, o Alberto lateral, para jogar o Mundial de Clubes. O Borussia Dortmund descobre essa notícia e fica mordido, achando que isso é trapaça, e até joga com mais motivação ali contra o Cruzeiro por causa disso. Mas o Cruzeiro é um time bem desmontado, bem bagunçado, e de fato não conseguiu jogar contra o Borussia Dortmund, mas muito também por culpa das decisões que o Cruzeiro tomou naquele segundo semestre. 97, daí vamos para 98. 98, Vasco e Real Madrid. Aí acho que o Vasco e Real Madrid é um dos casos daqueles jogos em que o imaginário das pessoas, a memória que as pessoas têm sobre esse jogo, a lembrança, não de quem viu o jogo, quem é vascaíno que seguiu muito o jogo, tô falando do público em geral, aquela massa, assim, a fama que o jogo ficou, tá? Aquela memória não muito clara que as pessoas têm sobre certos acontecimentos históricos, ela é um pouco distorcida, eu acho, ou virou um buraco ali, né? Então as pessoas não têm, acho que as pessoas, tirando os vascaínos que acabaram se apegando muito a esse jogo, vendo muito jogo, as demais pessoas não têm uma lembrança muito clara desse jogo. Mas o Vasco jogou muito contra o Real Madrid, o Vasco jogou demais contra o Real Madrid, né? E o Vasco, curiosamente, nem estava naquele período de 97 a 2000, o Vasco teve times espetaculares. Curiosamente, aquele time que joga o Mundial de Clubes de 98 talvez nem fosse o melhor, porque, por exemplo, em 97 tinha o Edmundo na frente, né? Em 98 Edmundo vai para a Fiorentina, então o Vasco está com Donizete e Luizão no ataque. Então não tinha o Edmundo, que era
putz, um dos melhores jogadores do mundo naquele momento. E depois o Edmundo volta e depois vem volta o Romário também, né? O Mundial de 2000, inclusive, jogam os dois juntos. Mas contra o Real Madrid ainda não tinha nenhum nem outro. Então o Vasco era muito forte, mas até teve períodos naquele momento, naquele período do Vasco, teve até momentos em que o Vasco foi até mais forte do que em 98 quando pegou o Real Madrid, mas o Vasco jogou demais contra o Real Madrid, encarou o Real Madrid, toma 1-0, depois o Vasco pressiona o Real Madrid em busca do gol, consegue o gol de empate com o Juninho Pernambucano, o Vasco continua pressionando, chega a perder oportunidades de virar o jogo e acaba tomando o segundo gol num contra-ataque do Raul, mas foi uma grande atuação do Vasco, sim. Esse é um jogo que acho que o imaginário das pessoas sobre esse jogo, do torcedor médio, até dos jornalistas, é um pouco falso. E essa história toda de Flamengo jogou pra valer ou não, até teve um lado positivo, que muita gente começou a querer relembrar atuações de clubes brasileiros no Mundial de Clubes, e acho que acabou resgatando algumas atuações que ficaram injustiçadas na lembrança coletiva. E acho que essa do Vasco é uma delas. Palmeiras de 99, acho que é outra que é injustiçada. Eu não acho que o Palmeiras jogou de igual para igual com o Manchester United em 99. O Palmeiras jogou melhor que o Manchester United. O Palmeiras dominou o jogo. O Bosnich, o goleiro australiano do Manchester United, foi o melhor jogador em campo. Fez várias defesas que salvaram o Manchester United. Talvez seja a melhor parte da carreira dele, porque ele não era um grande goleiro. O Manchester United ficou um período ali caçando o goleiro depois da saída do Schmeichel. Vários tentaram, Barthez também, ninguém deu muito certo, até o Van der Sar. E o Bosnich foi um deles, mas no Mundial de Clubes foi muito bem. O Júnior, o lateral esquerdo da seleção de 2002, ele anulou o Beckham, que era o grande jogador do Manchester United, todo mundo temia. Ele foi anulado pelo Júnior, mas o Giggs no lado esquerdo jogou demais. E o Giggs fez a diferença, né? Inclusive ele faz a jogada do gol, né, num cruzamento que o Marcos toma um frango histórico do Marcos, todo mundo se lembra que ele sai caçando borboleta e a bola sobra pro Roy Keane, que faz o gol. Mas o Giggs jogou muito bem, não foi só pela jogada não, ele foi o único jogador que criou perigo constante à defesa do Palmeiras, mas o Palmeiras jogou melhor que o Manchester United e surpreendeu muita gente, até porque pelo estilo de jogo não era um Palmeiras muito ousado, era um Palmeiras que jogava mais aquele jeito pragmático do Filipão, mas nesse jogo o Palmeiras fez um grande jogo. E que talvez também é um jogo que agora, por causa dessa discussão de como os brasileiros jogaram o Mundial, tem sido um pouco resgatada essa atuação do Palmeiras, que fez 20 anos agora, nos últimos dias. O Mundial de 2000. Esse é um Mundial um pouco diferente, que ele foi realizado no Brasil, Corinthians e Vasco contra Real Madrid e Manchester United. O Corinthians e Real Madrid foi um jogo muito lá e cá, foi um jogo com muita chuva, né? Então o gramado até prejudicou um pouco o jogo, mas um jogo muito lá e cá. O Real Madrid foi 2-2, o Real Madrid sai na frente com o Anelka, o Edilson Capetinha vira, faz 2 gols e depois o Anelka faz o segundo gol do Real Madrid. No fim do jogo, o Real Madrid perde um pênalti que o Anelka cobra e o Dida defende, mas no começo do jogo, quando estava 1-0 pro Real Madrid, o Corinthians também tem um gol legítimo mal anulado, um gol do João Carlos, o zagueiro. Então foi um jogo bem de igual para igual, sim, Corinthians e Real Madrid. Acho que foi claramente um jogo que um time foi para cima do outro e vice-versa, assim, foi um jogo parelho, forte. E nessa coisa de um brasileiro que encarou um europeu, nesse caso o Corinthians encarou o Real Madrid. O Vasco e Manchester United foi um passeio do Vasco, né? 3-0 no primeiro tempo, o Manchester United diminuiu no segundo. Foi um fim de semana, acho que de sábado à tarde, estava bem quente no Rio de Janeiro. Isso até pode ter atrapalhado um pouco o Manchester United, mas não elimina o fato de que o Edmundo e o Romário naquele dia lá, você podia botar a seleção do mundo, a melhor zaga do mundo ali, botar a seleção, a linha defensiva mundial, assim, uma seleção mundial de linha defensiva ali, o melhor lateral esquerdo, o melhor direito, os 2 melhores zagueiros e mais o melhor goleiro naquele jogo lá, tudo, não iam parar o Edmundo e o Romário naquele dia. Passou o trator, então o Vasco nem jogou de igual para igual. O Vasco, na verdade, amassou o Manchester United. Pode discutir a dedicação que Manchester United e Real Madrid tinham àquele Mundial, mas encararam. Daí vamos avançar. O Mundial seguinte com o time brasileiro foi o do São Paulo em 2005.
O São Paulo foi um time que ficou mais resguardado, faz 1-0 numa jogada rápida que o Aloysio Chulapa lança o Mineiro, né? E o Mineiro aproveita vindo de trás. O Liverpool não era um grande time. O Liverpool não era, ganhou a Champions League um pouco, aí naquelas coisas de mata-mata, né? Foi ganhando, foi passando, a defesa era muito boa. Mas quando vai enfrentar o São Paulo, vinha numa grande fase. Era um time mais ou menos, para os padrões dos grandes times da Europa, era um time mais ou menos. Mas vivia um momento melhor do que se imaginava para aquele time. Vinha jogando muito bem, estava há muitos jogos sem sofrer gols, coisa de 10 jogos sem sofrer gols, a defesa estava muito forte, e então se imaginava o Liverpool ali, mesmo com algumas limitações, não era um elenco como o do Liverpool de hoje, mas era um Liverpool que vinha num grande momento, e para no São Paulo depois, o Liverpool até que tem o domínio no começo do jogo, o São Paulo resguardando, mas depois do gol do São Paulo, o Liverpool vai para cima, o Rogério Ceni tem aquela atuação épica dele, que todo mundo se lembra. Dá pra dizer que o São Paulo não foi de peito aberto, não encarou o Liverpool. O São Paulo fez uma partida mais resguardada. O Grafite deu uma entrevista pra revista Trivela, na época que eu era editor da revista Trivela, em que ele elogia muito o Paulo Autuori como treinador, e ele menciona esse jogo, que fala que o Paulo Autuori percebeu, o Liverpool tem uma defesa muito forte, o São Paulo vai ter que jogar com algumas jogadas específicas na manga para tentar fazer um jogo e se segurar, aproveitando que o ataque do Liverpool não era tão poderoso quanto a defesa, e que ele falou, deu certo, né? Então foi a estratégia do São Paulo, o São Paulo quis jogar desse jeito e funcionou. Inter e Barcelona. A fama desse jogo também é de que o Inter ficou só na retranca e aceitando pressão do Barcelona e faz um gol no finalzinho. É mais ou menos isso. Mas assim, para ser justo, o Inter não ficou tão na retranca assim. O Inter tentou sair pro jogo. O Barcelona realmente não estava num dia muito inspirado. A defesa do Inter foi muito competente ao anular o Barcelona. Até virou piada na época que o Ronaldinho Gaúcho não passou pelo Ceará, né? O lateral direito do Inter anulou o Ronaldinho Gaúcho. E o Barcelona estava assim, o Messi e o Eto'o estavam contundidos, e o Inter assim, não fez um jogo de igual para igual com o Barcelona, mas tentou jogar um pouco sim. Tinha limitações técnicas já esperadas, tudo, não foi uma atuação brilhante, mas foi uma atuação mais em que o Inter soube anular o Grêmio, soube anular como a do Grêmio contra o Ajax, eu quis dizer, né? Soube anular o Barcelona e tentou dar umas estocadas, e não era tão bem sucedido, até que acham a jogada que encaixa num contra-ataque lá nos minutos finais, e o Gabiru faz o gol da vitória. Mas o Klemer, por exemplo, não faz defesas espetaculares, ele faz uma no final do jogo, quando já estava 1-0 pro Inter, mas não é também que o Inter tomou uma baita pressão do Barcelona, não. Foi um jogo mais em que o time anulou o outro, e no caso o Inter anulou o Barcelona, tentou sair um pouco, então foi um jogo também de poucas chances. Vai pegar um clipezinho de melhores momentos desse jogo, não foi dos mais empolgantes em relação às chances criadas, tudo. É claro que o torcedor do Inter chora de emoção quando vê aquele jogo, mas é claro, uma situação específica, né? Mas avançando mais, a gente chega ao Santos de 2011. O Santos de 2011 a gente vai lembrar, o Santos tentou jogar de peito aberto contra o Barcelona, mas o Santos fez umas bobagens também. O Muricy talvez tenha... Não sei se é entrado em pânico, é o meu forte de dizer. Mas quando percebeu que ia ser difícil segurar o meio de campo do Barcelona, ele tenta congestionar o meio de campo, botar um monte de gente naquele meio de campo para tentar dificultar essa troca de passes do Barcelona. Então ele bota em campo o time no 3-5-2. Só que o Santos não tinha jogado em 3-5-2 em nenhum momento na temporada. Então ele vai estrear um esquema novo na final. O que aconteceu? Ficou com 5 no meio de campo, mas só treina as defesas. O que teve de bola nas costas da linha do meio de campo, pegando espaços na defesa do Santos, foi uma enormidade. O Barcelona passou o trator. O Santos acabou desvirtuando o seu estilo de jogo. Não a ideia de jogar para atacar, mas desvirtuando a sua formação básica, pensando demais no adversário, acabou se dando muito mal, foi 4-0 e até com uma sensação de que o Barcelona tinha segurado o pé. O Santos adotou uma estratégia bem errada para aquele jogo, e isso foi fundamental ali para uma derrota tão acachapante, né? E ela ficou muito marcante porque ficou com aquela sensação, comparando com São Paulo e Inter, né, que jogaram com preocupações defensivas maiores, e o Santos, que teoricamente ia jogar para atacar o Barcelona, então a 4-0, aquela coisa que você tinha que jogar para defender, não é assim.
Eu pulei o Inter e vou pular o Atlético Mineiro porque eles não enfrentaram europeus, né? O Inter que pega o Mazembe e o Atlético que pega o Raja Casablanca, eu vou pular porque a ideia é confronto com o europeu. Corinthians de 2012 contra o Chelsea foi um jogo que acho que em relação à dinâmica de jogo lembrou um pouco do Flamengo e Liverpool. Foi um jogo em que o clube brasileiro encarou o clube europeu, jogou para valer, tentou dominar, tentou ganhar as ações no meio de campo, criou chances na frente, mas as chances criadas pelo time brasileiro não foram tão perigosas quanto as chances criadas pelo time europeu. Agora, o Corinthians estava com o Cássio numa noite absurda e o Corinthians conseguiu fazer um gol. Na jogada que encaixou direitinho, sai o gol do Corinthians. Uma vitória justa. Quando sai o gol do Corinthians, o Corinthians estava dominando o jogo. Inclusive, a jogada do gol do Corinthians é um certo bombardeio na área do Chelsea, né? Se você pegar um lance e tentar pegar um clipe lá, ou pega o jogo na íntegra no YouTube, tem ali, você vai pegar o lance ali desde o começo da jogada. O Corinthians joga a bola na área, a defesa tira. Daí cruzamento na área, a defesa do Chelsea tira. Pega rebote pro Corinthians, manda de novo, a defesa tira. Vai indo bola na área do Chelsea tirando, e zagueiro tirando, do Chelsea tirando. Até que vem a tabela lá, o Jorge Henrique com o Paulinho, sai a jogada e sai o gol do Corinthians. O Corinthians jogou de igual para igual, encarou o Chelsea sim. E daí no final, claro, o Chelsea vai para cima do Corinthians tentando o empate e acaba não conseguindo. Mas se você pegar o segundo tempo, por exemplo, que o gol do Corinthians sai no meio do segundo tempo, né? Quando sai o gol do Corinthians, o Corinthians era significativamente melhor que o Chelsea no jogo. Então jogou para valer sim. Bom, Atlético Mineiro, falei. Vamos pular, né? Porque acabou não pegando um time europeu. Daí o Grêmio de 2017. Essa pra mim foi a maior decepção. Porque o Real Madrid é um time fortíssimo, tudo. Veio numa pegada em que foi tricampeão europeu, mas não vivia uma grande fase no momento daquele confronto, né? Tanto é que a gente achava que o Grêmio dava para encarar o Real Madrid. E encarar o Real Madrid, acho assim, não dá pra jogar de igual para igual, mas acho que dava jogo, como a gente fala do dar jogo. Acho que o Grêmio podia sair mais pro jogo, podia ter uma estratégia mais clara de como tentar agredir um pouco o Real Madrid. Eu acho que o Renato acabou valorizando demais, dando um peso muito grande aos desfalques do Arthur e do Maicon, que de fato eram os dois jogadores que poderiam dar saída de bola para o Grêmio no meio de campo, que seria muito importante para o Grêmio chegar e chegar na frente melhor. Acho que o Renato supervalorizou isso, deu um peso muito grande e o Grêmio não conseguiu sair tanto. O Grêmio, no final das contas, ficou todo atrás, e é uma coisa que aquele Grêmio não sabia fazer. Não, era um Grêmio que não jogava por uma bola, não era um Grêmio que ficava atrás jogando por um contra-ataque. O Grêmio não era a característica de jogo desse time. Esse time jogava pra frente. Acho que o Grêmio faz uma escolha ruim. Perde só por 1-0 no gol de falta do Cristiano Ronaldo, porque o Jeromel jogou muito bem, por exemplo, na defesa, salvando muita bola, mas acho que não deu o jogo. Assim, o Grêmio não foi encarar o Real Madrid. Eu acho que ele podia ter feito mais. Não jogar de igual para igual, mas poderia ter jogado mais e quem sabe até com um pouco de sorte poderia ter feito algum gol, ter encarado, como por exemplo, um time muito inferior a esse Grêmio, o Kashima Antlers, conseguiu fazer contra o Real Madrid no ano seguinte, né? Empatou 2-2 e daí perde só na prorrogação, porque o Kashima Antlers saiu um pouco mais pro jogo e tentou jogar um pouco mais, sabendo que o Real Madrid é superior, tudo. O Grêmio não fez isso. Acho que foi uma falha do Grêmio. Bom, e agora, essa do Flamengo aí, que falei no comecinho do vídeo, vocês viram o jogo aí. Então, o Flamengo não foi a melhor atuação de um brasileiro desde 81, ou desde sei lá quando, porque teve outras boas, acho que foi de um nível mais ou menos semelhante ao do Corinthians e Chelsea, e acho que, por exemplo, outros times brasileiros que perderam jogando até mais do que o Flamengo jogou, e outros até ganharam jogando melhor, né? O caso do São Paulo no bicampeonato, por exemplo, eu acho que é o mais marcante. Nem todo time brasileiro que se defendeu também só se defendeu. Eu acho que o Inter tenta sair um pouco pro jogo, não consegue muito até a hora do gol, mas tenta sair um pouco, não foi aquela retranca. Acho que o São Paulo em 2005 foi mais nessa pegada e dependeu mais do goleiro para se salvar. Mas
Acho que é isso. Daí, assim, que isso é colocar num ranking. Você pode colocar no ranking que você quiser aí. Acho que o mais importante do que ranquear é ter as informações, é saber o que aconteceu. E fazer justiça a algumas atuações. Como, por exemplo, acho que nesse pacote aí, acho que a atuação do Inter é um pouquinho injustiçada, porque a memória que se tem dela é um pouquinho injusta, não totalmente, mas um pouquinho. Aí acho que a lembrança que as pessoas têm das atuações de Corinthians em 2012, do Vasco em 98 e do Palmeiras em 99, elas são bem injustas, assim, são os times que jogaram de igual para igual, jogaram para encarar o europeu. Acho que Corinthians e Vasco até jogaram de igual para igual, o Palmeiras acho que jogou até melhor que o time europeu naquela partida, e a questão do resultado você tá fazendo um jogo equilibrado, às vezes é um detalhe, uma falha do goleiro, tudo, um contra-ataque que se encaixa direito, tudo que decide o jogo. Tá bom? Mas é isso. Bom, de qualquer forma, isso não desvaloriza a atuação do Flamengo, tá? Porque, assim, pro cenário econômico do futebol de hoje, tudo, pro futebol, o nível de futebol que o Brasil vinha apresentando, que os clubes brasileiros vinham apresentando, o Flamengo ter feito um jogo corajoso contra o Liverpool já é muita coisa. O Flamengo é disparado o melhor time do Brasil no momento. Então, não importa se é melhor ou pior, em sei lá quanto tempo, tá bom? É isso. Então, se você gostar do vídeo, joinha. Se não gostar, dá um joinha. Se inscreva no canal, clica no sininho e comente aqui embaixo o que vocês se lembram desses jogos. Um abraço e até mais.